capítulo de número 19, nós vamos fazer a leitura dos primeiros 7 versículos desse capítulo que é tão importante dentro dessa narrativa de Lucas. Atos 19, diz assim a palavra do nosso Deus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Fala conosco, Senhor amado. Sem o Senhor nada poderemos fazer. Esse culto, Deus querido, não é diferente dos outros que já realizamos. Tem como alvo a exaltação do Senhor. Nós preparamos uma liturgia que toda ela aponta para o Espírito Santo. Desde a primeira música que nós cantamos, Senhor, rogando que o Senhor enchesse este lugar. Depois, nos lembrando lá de Pentecostes, da mesma forma a leitura que nós fizemos, e nós pedimos, Senhor, o Senhor que encheu esta região aqui de Éfeso, nesta leitura que nós vamos fazer, o Senhor também pode encher a todos nós do Teu Espírito. O Senhor pode fazer com que nós compreendamos esse texto, e ao término desse culto, saiamos daqui cheios, repletos, transbordando da Tua presença. É o que eu te peço, Deus, para a glória de Cristo Jesus, para a edificação minha e a edificação dos meus irmãos. Em nome... Amém. Poder se assentar, amada igreja. Meus irmãos, John Stott, na sua obra Batismo e Plenitude do Espírito, ele tem um capítulo intitulado A Promessa do Espírito. E nesse capítulo, ele diz assim: a vida cristã é vida no Espírito. Vida cristã é vida no Espírito. Todos os cristãos, dizem Stott, concordam nisso com alegria. Seria impossível ser cristão sem falar em viver e crescer como cristão sem o ministério do gracioso Espírito de Deus. Assim, cada cristão tem uma experiência do Espírito Santo desde os primeiros momentos da sua vida cristã. E é a pura verdade. Vida cristã é sinônimo de vida no Espírito. Desde o início, do primeiro momento, dos primeiros passos que nós damos como cristão, nós só o fazemos por causa do Espírito. Quem é que deu vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados? Quem é que chamou das trevas para a luz? Quem é que regenerou? Quem é que está santificando? Quem é que concede dons espirituais? Quem é que deixa a igreja vibrante, a igreja viva, a igreja alegre? Quem é que converte os pecadores? Quem é que faz com que um sermão, ainda que pregado por um homem falível, se torne um sermão poderoso, ao ponto de abrir o coração das pessoas? Quem é que faz tudo isso? É o Espírito Santo. O Espírito de Deus, meus queridos irmãos, é aquele eterno amigo do nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que andou com Cristo, que está com Cristo, em todos os momentos da vida do nosso Senhor, encarnado, o Espírito estava com Ele, da mesma forma o Espírito está conosco. Por isso que nós cantamos para Ele, por isso que nós dependemos dEle, por isso que Stott disse, e nós endossamos, vida cristã é vida no Espírito. Eu lembro quando o Senhor Jesus Cristo ali, como está registrado em João capítulo 16, versículo de número 7, que Ele disse
diante dos seus amigos, diante dos seus discípulos, que era necessário que ele fosse, porque se ele não fosse, o Espírito não viria. E eu fico imaginando, meus irmãos, a consternação, o constrangimento que esta fala de Jesus Cristo causou àquele auditório. Sinclair Ferguson, ele diz: se nós estivéssemos lá, naquele auditório, no cenáculo, com aquelas pessoas, nós preferiríamos o quê? Ter Cristo conosco, podendo vê-lo, podendo abraçá-lo, podendo sentir o seu cheiro, podendo ouvir o seu sotaque, ou então nós nos ausentarmos dele e termos o Espírito conosco? O que nós diríamos? Provavelmente, se estivéssemos naquela época, não tendo ainda uma revelação completa das Sagradas Escrituras, provavelmente nós agarraríamos em Cristo e falaríamos a Ele: não vá embora, continue conosco, fique aqui. Mas vejam, irmãos, que era necessário que o Senhor fosse, porque se Cristo não fosse, o Espírito não viria, e automaticamente uma série de coisas não aconteceria na igreja do Senhor. Por exemplo, ele tinha que ir, como nós já falamos em alguns estudos aqui na igreja, para que estivesse em desenvolvimento aquilo que nós chamamos da história da salvação. Para que você fosse salvo, ou para que a sua salvação seja completa, seja segura, Jesus Cristo tinha que ir. Porque a história da salvação, ela tem que se desenrolar em algumas coisas, que vai culminar com a certeza da sua salvação. Para você ser salvo, Cristo tinha que nascer, Cristo tinha que viver uma vida reta, Cristo tinha que morrer, ressuscitar ao terceiro dia, voltar para o Pai, ser glorificado, enviar o seu Espírito e voltar uma segunda vez. Todas estas coisas é chamado em teologia de história da salvação. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo faz por nós, para que então haja salvação. A única coisa que está faltando agora para a consumação real desta salvação é a volta do Senhor em glória. Mas vejam então que ele tinha que ir para que o Espírito viesse. Ele tinha que ir, meus queridos irmãos, para que a igreja estivesse viva, para que o Evangelho fosse pregado com autoridade. Ele tinha que ir para que o Espírito voltasse, para que ele próprio voltasse no Espírito. Essa é uma questão que os teólogos liberais, infelizmente, eles não entendem. Muitos deles dizem: o Senhor já voltou. Quando? O Senhor voltou lá na destruição de Jerusalém no ano 70, em juízo. Outros dizem: o Senhor voltou no Espírito, então ele não vai voltar uma segunda vez. Lê do engano. De fato, quando o Espírito veio, Cristo está com o Espírito. Então, aonde o Espírito está, Cristo está, ou vice-versa. Cristo voltou no Espírito, mas não quer dizer que ele não vai voltar uma segunda vez, visível, glorioso, aonde todo joelho se dobrará, todos os olhos verão e toda boca confessará que ele é o Senhor. Isto vai acontecer. Mas o que eu quero que você entenda é que o Espírito veio, o Espírito está conosco, é o Espírito que está habitando em você. A maior honraria que eu acredito que um homem pode ter nesta vida é ele ter a convicção de que ele é habitado pelo Espírito. Vocês concordam com isso? Existe coisa mais honrosa, coisa mais maravilhosa, de que Deus fazer de você o templo do Santo Espírito, do Deus vivo, desse Deus maravilhoso. Quando nós olhamos, irmãos, para esta maravilhosa graça e presença do Espírito Santo, é que nós vamos entender esse texto aqui. O texto de Atos, capítulo de número 19, vai nos mostrar uma grande obra do Espírito Santo. Uma obra, sim, toda a obra dele é grandiosa, mas essa obra aqui foi abrangente. Uma obra que começou com 12 discípulos, não de Cristo, mas 12 discípulos de João Batista, pessoas estas que nem conheciam o Espírito Santo.
estavam presos ainda na velha aliança, ainda não conheciam ainda quem Cristo é, o Espírito de Cristo. Então Paulo prega a palavra para eles, o Espírito desce com muito poder naqueles homens e começa uma obra grandiosa na região de Éfeso. Um dos maiores de todos os avivamentos ocorreu aqui. Para vocês terem uma ideia, se você dá uma olhadinha aí, lá no versículo de número 11, diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Lá embaixo, no verso 19, vai dizer que também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então esta região aqui de Éfeso foi o palco de um grande avivamento orquestrado soberanamente pelo Espírito Santo. Começou com 12 homens, e daqui a pouco, meu irmão, aquilo foi impactando, aquilo foi chegando, ao ponto dos feiticeiros se renderem a Cristo, ao ponto das pessoas pegarem seus livros, que eram caríssimos, e queimarem diante das praças públicas, uma grande efusão do Espírito Santo de Deus. Aonde o Espírito atua, acontece milagre, acontece conversões. Só que hoje, irmãos, eu quero me ater com vocês apenas nos 7 versículos, aonde nós vamos ver aqui um testemunho incoerente. Preste atenção, nós vamos ver um testemunho incoerente desses 12 homens e, consequentemente, nós veremos 4 fatos que ocorrem, que são explicados por causa deste testemunho. Esses homens vão falar algo, vão mostrar uma ignorância, e como consequência desta ignorância, a palavra do Senhor vai nos explicar 4 fatos importantíssimos. Nós vamos ver nesse texto o que é o batismo de João, o que é o batismo cristão, o que é o batismo com o Espírito e o que é o avivamento do Espírito. 4 coisas que estão aqui: batismo de João, batismo cristão, batismo com o Espírito e avivamento no Espírito. Vejamos então, em primeiro lugar, o batismo de João. Versículo 1, acompanhe comigo. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Vejam que, aonde é que Paulo está? Diz a narrativa que Paulo chegou a Éfeso. Lá no capítulo 18, que foi a pregação da semana passada, nós vimos que Paulo primeiro estava em Atenas, pregou um sermão famosíssimo ao Deus desconhecido. Aí ele sai frustrado lá de Atenas, porque diz a palavra do Senhor que, ao ouvirem aquela palavra, alguns zombaram, outros disseram: depois te ouviremos, e Paulo foi embora. Não ficou sabendo o que tinha acontecido, que pessoas se converteram. Aí ele vai para Corinto. Chega em Corinto, ele é abençoado por um casal, Priscila e Áquila, que tinha a mesma profissão dele, que o ajudaram, tanto fortalecendo, encorajando, como também com a sua hospitalidade. Diz a palavra que Paulo ficou em Corinto 1 ano e 6 meses, e depois ele deu continuidade à sua viagem missionária. Inclusive ele foi para a cidade de Éfeso. Se você olhar aí para o verso de número 21 do capítulo 18, diz assim: mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Ele foi lá para Éfeso, pregou a palavra em Éfeso, e os discípulos, ou melhor, os judeus, queriam que ele ficasse. Mas Paulo estava com uma pressa tão grande que ele falou: não, eu tenho que ir.
se Deus quiser, em uma outra oportunidade, eu voltarei. E agora isso se cumpre no capítulo que nós estamos lendo. Agora aprove a Deus permitir que Paulo voltasse. Aí você vai de novo lá, para o versículo 1 do capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Se Deus quiser, eu voltarei. Ele voltou. E quando ele chegou em Éfeso, ele achou ali alguns discípulos. Que discípulos eram esses? Nós temos que perguntar ao texto. Quem eram essas pessoas? Nós já sabemos, à luz do verso de número 7, quantos discípulos tinham ali que Paulo encontrou. Eram ao todo uns 12 homens. Mas esses discípulos aqui, nós vamos ver, à luz do texto bíblico, eles não eram discípulos de Cristo. Eles não conheciam o Espírito Santo. Eles não conheciam a Cristo. Eles não eram ainda convertidos. Observem que o verso de número 2 vai dizer que Paulo vai fazer uma pergunta, porque Paulo observou a vida deles, o caráter deles. Paulo então faz essa pergunta para eles: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Irmãos, observem que esses homens, ainda que fossem chamados de discípulos, não eram discípulos de Cristo. Esses homens, ainda que tivessem o batismo, não era o batismo cristão, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eles só receberam o batismo de João Batista. E muitas das vezes, nós confundimos batismo de João Batista com o batismo cristão, com o batismo com o Espírito Santo. São coisas completamente distintas. São coisas diferentes. O batismo de João Batista, era o chamado batismo ao arrependimento. Era um batismo que eles ainda estavam presos à antiga aliança. Eles ainda estavam presos ao último dos profetas, que é João Batista. É interessante que dentro da narrativa lucana, dentro da revelação progressiva do Senhor, eles estavam parados no tempo. O Espírito já tinha vindo, o Espírito já tinha sido derramado em Pentecostes, o Espírito já tinha chegado sobre muitos gentios, sobre muitas pessoas, mas eles ainda nem conheciam ao Espírito Santo. É interessante isso, né? Parece que é mais ou menos aquelas pessoas que todo mundo está sabendo de um fato, e ele não está sabendo de nada, e você fica: você estava onde, hein? Você não está sabendo o que ocorreu lá em Pentecostes? Você não está sabendo o que ocorreu lá entre os samaritanos? Você não sabe o que ocorreu entre a família de Cornélio, aquele homem temente a Deus, super respeitado? Você não sabe que o Espírito Santo veio e grandes coisas aconteceram? Nem sabemos quem é o Espírito Santo. Isso levou Paulo a questionar: como assim? Vocês foram batizados no quê, hein? No batismo de João. Provavelmente, meus amados irmãos, esta pergunta aqui de Paulo: recebestes porventura o Espírito Santo? Ou em que batismo vocês foram submetidos? É porque Paulo examinou aqueles homens. É porque Paulo ouviu, conversou, percebeu e chegou à conclusão: eles não são cristãos. Aqui nós não temos uma obra, como algumas pessoas carismáticas dizem. Aqui nós temos uma prova muito cabal, muito clara, do batismo com o Espírito Santo. Primeiro tem o Espírito e depois é revestido, ou tem o batismo com o Espírito. Não tem nada a ver. Esses homens nem convertidos eram, não tinham Espírito, não sabiam quem era o Espírito Santo. E Paulo, em uma conversa, numa análise, ele chegou a essa conclusão. Muitas das vezes, irmãos,
não fazendo um julgamento aleatório, sem fundamento, mas quando você conversa com uma pessoa, a gente consegue perceber se aquela pessoa é um cristão ou não, se aquele homem, se aquela mulher tem o Espírito Santo ou não. Basta uma conversa, basta perceber os frutos, a vida no seu dia a dia, o que sai dos seus lábios. Você conversando com o testemunho de Jeová, fica claro, pelo enunciado dele, pelo arrazoado teológico deles. Se uma pessoa chegar para você e falar, o Espírito Santo é um fôlego, o Espírito Santo é uma energia, não existe a trindade é a invenção do homem, você vai falar bem assim, você foi batizado no nome de quem, hein? Você é tudo menos um cristão. E era isso que estava acontecendo aqui. Agora, vejam, que eu e você temos que saber distinguir algumas doutrinas bíblicas. O que é o batismo de João? O batismo de João era um batismo inédito para os judeus daquela época. Por quê? Nós sabemos que João é aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. É aquele que veio segundo a profecia de Isaías. Aquele que veio para preparar, que era o primo do nosso Senhor Jesus Cristo, 6 dias ali mais velho do que ele. E para os judeus era inédito um batismo para pessoas. Por quê? Eles até tinham um batismo, os judeus, mas o batismo que os judeus tinham era chamado de batismo aos prosélitos. Prosélito era quando uma pessoa que era um grego, uma pessoa que não era um judeu, e ele se convertia ao judaísmo, ele então tinha que ser circuncidado, e depois ele tinha que passar por esse batismo, que era chamado de batismo de prosélito. Então o judeu mesmo, ele não era batizado, ele era submetido à circuncisão. Mas se você quisesse se converter ao judaísmo, você então era batizado, circuncidado e batizado. Então eles conheciam isso, mas quando João Batista começou a batizar, o batismo do arrependimento, eles não entenderam aquilo de imediato, eles não compreenderam, porque eles não entendiam, não fazia parte da sua cosmovisão, da sua visão teológica. Mas aí João Batista começa a chamar a todos os judeus ao arrependimento, inclusive as autoridades, e muitos iam até ele para tentarem ser batizados, e João falava bem assim, mas você tem que demonstrar através de frutos de arrependimento. Então o que era o batismo de João? Era um batismo preparatório para os judeus, porque o Messias estava chegando, o reino de Deus estava próximo, o reino de Deus estava entre eles. Não podemos confundir batismo de João com o batismo no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito. Tanto que se você olhar um pouquinho o texto, você vai ver que eles foram batizados depois, no nome da Trindade. Olhe para o verso de número 5. Eles quem? Os 12, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Batismo no nome do Senhor Jesus é uma outra maneira de dizer, eles foram batizados no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Então, o batismo de João era uma outra coisa. E aí eu vejo, através dessa aproximação de Paulo, dessa visão que Paulo teve da vida espiritual desses homens, que isso também pode nos trazer algumas coisas para nós como aplicação. Veja, o cristão, ele é reconhecido por sinais da sua vida espiritual. O cristão, ele é reconhecido não somente porque ele é batizado. O cristão é reconhecido não somente porque ele está numa determinada congregação, numa determinada igreja, mas o cristão, ele é identificado por sinais. Sinais, eu quero dizer aqui, por obras, por frutos. Será que uma pessoa, ao conversar conosco, ao olhar para nós, eles vão chegar com a certeza, ou vão terminar aquela conversa com uma certeza de que somos cristãos? Ou vão falar bem assim, você é crente mesmo? Você foi batizado aonde?
Que batismo você recebeu? Como é que será que as pessoas nos identificam? Será que as pessoas terão a mesma impressão que Paulo teve desses 12? Ou será que as pessoas saberão de fato que somos cristãos? E veja também, irmãos, que a resposta que eles deram é completamente incompatível com a vida de qualquer cristão autêntico. Quando eles disseram, nem sabemos quem é o Espírito Santo. É estranho, porque todo cristão, ele não somente sabe, mas ele vive no Espírito, ele anda no Espírito, ele é habitado pelo Espírito. Então, meu irmão, se eu e você não conhecemos o Espírito, não somos habitados pelo Espírito, não somos cristãos. Deveríamos nos questionar se de fato somos cristãos. Lembre-se que a Bíblia fala que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então não vale ter apenas um nome, sou cristão, mas você tem um Espírito habitando em você? O Espírito é teu Deus, é o teu Senhor. Steve Kuller, ele diz assim, muitos estão na igreja e precisam ser evangelizados. Existem muitos nas igrejas que acreditam em Deus e talvez até acreditem em Jesus, só que de uma maneira muito panorâmica, muito superficial. Eles, quando são questionados, você é cristão? Eles dizem, é claro, eu não sou budista, eu não sou hinduísta, eu não sou um ateu. Mas quando se olha ao certo e ouve essas pessoas falando, parece que eles não são cristãos. Sabe aquela coisa muito superficial, no qual hoje todo mundo fala que é cristão? Uma coisa que antigamente nós falávamos que era algo só da igreja católica. Aquela ideia que se falava bem assim, hoje em dia todo mundo é católico e não vai na missa. Mas hoje também tem muita gente que diz que é evangélico e não sabe o que é congregar. Muita gente que diz que é evangélico e não tem comunhão nenhuma com o Senhor. Então vamos deixar de falar do católico e olhar para nós. Tem muita gente que deve ser evangelizado. A pregação do evangelho, ela não deve ser só para os de fora não, mas a pregação do evangelho também é para nós, os que estamos aqui dentro. A gente tem que direto ouvir a palavra, a pregação, o evangelho, e o evangelho ir quebrando o nosso coração, tirando ainda muitas coisas equivocadas que estão dentro de nós. Simon Kistemaker diz, ele afirma que esses 12 homens estavam em uma fase introdutória à fé cristã. Assim como Priscila e Áquila ensinaram Apolo sobre o evangelho de Cristo e o fortaleceram, agora Paulo é que vai ensinar esses homens. Interessante, né? Você olha um pouquinho antes, Apolo, olhe lá para o verso de número, capítulo 18, versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Olha aí, mais uma pessoa que só conhecia parcialmente. Diante desse conhecimento parcial, o verso 26 vai ser providencial, que diz, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Priscila e Áquila foram instrumentos de Deus para ensinar Apolo. Da mesma forma, Paulo foi instrumento de Deus para ensinar aqueles 12 homens que achavam que eram discípulos e achavam que estavam com toda a revelação. E Paulo, olha, tem muita coisa que vocês ainda precisam conhecer. Agora vejam, meus irmãos, que se o texto fala-nos sobre o batismo de João, e espero que tenha ficado claro para vocês que é um outro tipo de batismo, a Bíblia também, nesse texto, fala sobre o batismo cristão. Olhe para o verso de número 5. Eles, os 12, tendo ouvido isto o quê? O que Paulo disse aí no verso 4. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então, tendo eles ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus.
Existe o batismo de João, que não tem mais, mas continua até a volta de Cristo, o batismo cristão. O batismo cristão está em voga. Lembra lá de Mateus 28? Ide por todo mundo, fazei discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Foi esse batismo aqui que esses homens foram submetidos. Foi esse batismo aqui que quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou aquele célebre sermão lá em Atos 2, aqueles homens ali atordoados daquela bomba daquela palavra, então eles viram para Pedro e falam: irmão, que faremos? Pedro, se arrependam, sejam batizados no nome de Jesus, batismo da Trindade, e recebam o dom do Espírito. Ou seja, se arrependam, sejam batizados e o Espírito virá sobre vocês. Então o batismo cristão é algo que nós devemos reconhecer como um sacramento genuíno. Cristo deixou para a igreja 2 sacramentos, 2 ordenanças: batismo e Santa Ceia. Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: o batismo não é uma condição para a sua salvação, mas é um testemunho para a salvação. O batismo é um selo visível de uma graça invisível. Aqueles que são de Cristo devem receber o sinal da aliança e identificar-se com Ele. O batismo é importante para a fé, pois é uma obra de Cristo. E aí, irmãos, eu vejo aqui que, sem titubear, quase parecido com aquele eunuco, aquele etíope, que quando Filipe, se não me falha a memória, pregando o evangelho para ele, encontrou água e falou bem assim: tem água aqui, o que impede de você ser batizado? E diz que eles pararam ali aquela carroça e ele foi batizado no nome do Senhor. E eu fico pensando, meu irmão, o que tem impedido você de buscar o batismo nas águas? O que tem impedido você? Qual é o embaraço? Qual é o entrave? Qual é o problema para você receber essa bênção? Ainda que o batismo não salve, de fato, o batismo não é salvífico, regenerador, justificador, mas o batismo, ele pode denunciar o nosso caráter. Sabia disso? Vamos voltar lá para a impressão que Paulo teve daqueles 12 homens. Vamos supor que a história fosse outra. Encontrasse lá 12 homens e perguntasse para eles: há quanto tempo vocês estão servindo o Senhor? Ah, já tem 2 anos, 3 anos. E vocês são batizados? Não, ainda não. Provavelmente, se essa fosse a história, haveria uma dúvida se aquele povo de fato é crente ou não. Porque é estranho quando nós vamos colocando para frente, adiando cada vez mais, algo que é uma ordem do Senhor Jesus. É estranho, parece que está mostrando: será que aquela pessoa é crente mesmo? Será que aquele homem é crente? Será que aquela mulher é crente? Por que não batiza? Qual é o problema? Não confia em Deus? Não confia na soberania de Deus? Não confia que Deus pode abrir porta, fechar porta? Busque o batismo, almeje o batismo. O batismo, meu amado irmão, é tão abençoado, primeiro porque é uma instituição de Deus, é uma ordem de Deus. Segundo, porque é um sinal visível de uma graça invisível. Sinal visível de uma graça invisível. Como assim? O batismo aponta para algo que foi feito dentro de você: a tua união com Cristo, a tua regeneração, a tua comunhão. Então, quando nós estamos ali sendo submetidos ao batismo, nós estamos externando algo que já foi feito dentro de nós. Pressupomos que alguma coisa já ocorreu em nós. O batismo, meu irmão, ele é um selo, ele é pactual. Por isso que muitos até chamavam de sacramento. O termo sacramento é um juramento que um soldado fazia ao seu oficial: eu vou contigo até o fim. Então, quando você se submete ao batismo, você está dizendo: Senhor Jesus Cristo, eu vou contigo até o fim.
É igual nós vimos aqui no encontro de casais, né? Eu vou com a minha esposa até o fim. A esposa, eu vou com o meu esposo até o fim, até o final, custe o que custar. É uma promessa que nós fazemos. E o batismo é um meio de graça. Esses homens, esses 12 aqui, sozinhos, lá no meio daquela grande região, Paulo levou o sacramento do batismo para que eles tivessem agora a bênção, meus irmãos, de um meio de graça. O que é um meio de graça? Quando você participa da ceia, ou quando você é submetido ao batismo com fé, aquilo ali é um fortalecimento à tua vida espiritual, é um meio de graça, é algo que confere a nós alguma coisa. Batismo de João é diferente do batismo cristão. Aqui nós temos algo inédito, 2 batismos ao mesmo tempo. Nós temos pessoas que tinham o batismo de João e foram submetidos ao batismo cristão. Era como que se já estava passando a bola da vez, como se fosse assim, olha, isso aqui ficou para trás. O de João Batista é da velha aliança. O de João Batista não tem mais vez para nós, porque agora a realidade veio, Cristo veio. Agora vocês são batizados no nome dele, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, o texto também, ele vai falar para nós sobre um outro tipo de batismo. Batismo de João, batismo de Cristo e batismo com o Espírito. Olhe para o verso de número 2. Paulo pergunta: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Veja que aqui é um advérbio de tempo. Vocês receberam quando creram? Por que ele perguntou isso? Porque duvidou do cristianismo dele e porque ele sabia que era assim. Receber o Espírito, que é a mesma coisa que batismo com o Espírito, derramar do Espírito, descer o Espírito, são todos termos correlatos, termos sinônimos. E quando é que nós recebemos o Espírito? No momento que nós nos convertemos, no momento inicial da nossa vida. Olhem lá, eu quero que você abra aí, por favor, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 13, Efésios 1, a partir do 12, Efésios 1, 12, diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Que promessa é essa? É a promessa que o Pai falou, que mandaria o Espírito. É a promessa que Cristo falou para os discípulos: aguardem em Jerusalém, que eu vou mandar o meu Espírito. Então qual é a ordem? Você crê, você ouve a palavra, o Espírito trabalha no teu coração, e aí você recebe o Santo Espírito da promessa. É isso que Paulo estava perguntando para aqueles discípulos: vocês receberam quando creram? Porque é assim. Mas só que eu não estou vendo vida em vocês, eu não estou vendo fruto em vocês. Parece que vocês não têm o Espírito Santo. Agora, voltem lá para Atos capítulo de número 1, versículo de número 4, nós veremos que alguns termos aqui para Lucas são sinônimos. Atos 1,4 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: ele de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vejam que ele está amarrando aqui, atrelando a promessa do Pai com batismo com o Espírito. Então a promessa do Pai e batismo com o Espírito é a mesma coisa. Há uma promessa que o Espírito vai ser enviado, e o nome desse Espírito chegando é batismo com o Espírito. Aí você vai lá para o capítulo de número 2, versículo de número 33, Pedro aqui no seu sermão, ele diz: exaltado, pois,
à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Batismo com Espírito é a mesma coisa que derramar do Espírito, receber o Espírito, cair o Espírito. Se você for lá para o verso, desce só um pouquinho aí, no versículo de número 38, do capítulo 2, após o sermão de Pedro, então Pedro diz, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus, batismo cristão, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom. Veja que não é dons no plural, mas é dom no singular. O que é o dom no singular? É a mesma coisa de que receber o Espírito. O que é receber o Espírito? É o mesmo nome que é dado para batismo, para promessa. Olhe lá para o capítulo 11, vamos rodar um pouquinho a Bíblia. Capítulo 11 de Atos, versículo 45. Os fiéis que eram da circuncisão vieram com Pedro, admirando-se que também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Então, os gentios aqui receberam o mesmo Espírito que os judeus lá em Atos 2, lá em Pentecostes. Então, volte lá para Atos 19. Quando Pedro, meus amados irmãos, diz aqui, veste porventura o Espírito Santo quando creste, é a mesma coisa que o Espírito foi derramado sobre vocês, vocês receberam o dom do Espírito, vocês foram batizados, e não, eles não tinham ainda recebido nada disso. Mas aí, lá na frente, nós vamos ver que o verso de número 6, então vai explicar que isso vai ocorrer. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Batismo de João, não tem mais. Batismo cristão, continua. Batismo com o Espírito Santo, continua. Que é a mesma coisa de receber o Espírito, e você recebe ele na hora que você crê, na hora que você faz parte desta família cristã, você recebe o Espírito Santo de Deus. O batismo é na conversão, e é para todos. Muitos têm ensinado, e é completamente longe das Escrituras isso. Eu ainda não encontrei nenhuma carta das Escrituras, as 12 cartas de Paulo, as 2 cartas de Pedro, carta de Tiago, algum apóstolo dizendo, busquem o batismo com o Espírito Santo, façam uma campanha para receberem o batismo com o Espírito Santo, ou você é crente, mas é fraco, você tem que ser forte igual aquele outro, porque aquele outro é batizado. Eu não encontro isso na Bíblia, mas eu encontro na Bíblia, eu quero que você abra, 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo de número 13, 12, 13, que diz assim, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a nós todos, ou a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Logo, o batismo com o Espírito é para todos. E é isso, meus amados irmãos, que nós vemos na narrativa de Atos. O Espírito veio para os judeus, Atos 2. O Espírito vem para os samaritanos, Atos 6, Atos 8. Daqui a pouco o Espírito vem à família de Cornélio. O Espírito é enviado até os confins da terra. O Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito, ele é dado para todos aqueles que se arrependem, sem exceção, sem excluir ninguém. Faz parte do corpo de Cristo, recebe o batismo. E aí eu sei que pode ser que você que estuda um pouco mais, pode pensar bem assim, pastor, então quer dizer que uma vez que recebemos o Espírito, não temos mais nada a buscar, não temos mais nenhuma capacitação que o Espírito vai nos conceder? Temos sim, temos. Mas o nome que é dado nas Escrituras para isso, e a gente tem que colocar os pingos nos is, para o negócio ficar certinho, o nome que é dado é enchimento do Espírito. Enchimento do Espírito. Os mesmos que foram batizados em Atos 2, foram cheios do Espírito em Atos 4, em Atos 6, em Atos 8, em Atos 10. O enchimento do Espírito, meu querido irmão, nós devemos buscar.
Se fora, ou se na Bíblia não tem, busquem o batismo, mas na Bíblia tem, sejam cheios do Espírito. Busque o Espírito, enchimento. Eu recebi o Espírito Santo, mas eu devo buscar mais. Eu devo pedir que Ele venha me revigorar, que Ele venha me encher, que Ele venha renovar, que Ele venha me capacitar. Isso todo crente tem que pedir. E não é coisa só de pentecostal não, tradicional que se preze, que faça jus à sua doutrina, à sua tradição. Ele sabe que ele só vive pelo Espírito, que ele tem que depender do enchimento do Espírito. Vejam os avivamentos, meus irmãos. Os avivamentos é um legado para nós, homens que foram cheios, repletos, transbordantes do Espírito Santo. Busquem sim um enchimento do Espírito. Amém, igreja? Vamos buscar. Essa era a indignação de Martin Lloyd Jones, no século XX, lá na Inglaterra, que ele via um bocado de tradicional, frio, estéril, que já achavam que tinham conquistado tudo, que não precisava mais nada. Ele não, vida no Espírito. Aí lança uma obra magna sobre Efésios, falando da operosidade do Espírito Santo. Isso é glorioso. Agora, irmãos, para terminarmos, quais são os batismos que a gente tem? Batismo de João, batismo cristão, batismo com Espírito, mas a gente tem também um avivamento pelo Espírito. Olhe para o verso 6, essa história, ela começa com homens que não conheciam o Espírito, que foram batizados em Cristo Jesus, que receberam o Espírito Santo e participaram de um grande avivamento. O verso de número 6 diz: e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e também falavam em línguas, como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Nós entendemos que o caráter aqui da glossolalia, das línguas, da profecia, tinha um valor naquele momento transitório. Muitas coisas, quando nós vamos perceber nas próprias cartas que falam sobre dons, parece que essas coisas a gente não vê com mais tanta frequência, mas a gente continua vendo ao longo da história, muito claramente, avivamentos maravilhosos, avivamentos que ocorreram lá nos Estados Unidos, na época de Jonathan Edwards. Irmão, a cidade toda se convertendo, a mulher dele cheia do Espírito, coisas que muitos hoje falariam bem assim, isso é coisa da carne, entrando dentro de uma casa, daqui a pouco a mulher está levitando, saindo de um lugar para o outro, de tanto poder que tinha naquele lugar. E quem foi que falou isso? Um camarada mega ultra, tradicionalzão, Jonathan Edwards, mas cria no poder de Deus, entendia que o Espírito Santo pode fazer o que quiser, na hora que quiser. Nós vemos avivamentos que ocorreram na Inglaterra, de não sei quantas pessoas se convertendo, pessoas que começam a vir para os cultos de oração, para as reuniões de oração, sem serem forçados pelo pastor, mas querem vir, querem orar. A presença de Deus é real no auditório, isso é avivamento. Quando o Espírito vem no avivamento, meu irmão, você não precisa virar para o outro e falar, Deus está aqui. Se você virar para o outro e falar que Deus está aqui, ele vai virar, vai dizer bem assim, eu sei que ele está aqui, é claro, é notória a presença dele neste lugar. Isso é avivamento, nós precisamos de um avivamento. Avivamento é contínuo, avivamento muda a vida, avivamento muda a cidade, muda tudo. Na época desses grandes avivalistas, grandes homens de Deus, a maioria dos bares, a maioria dos prostíbulos fecharam e se tornaram igreja, jovens que passaram a louvar o Senhor, jovens que deixavam coisas que eram normais, mas para ficar na igreja, buscando, adorando o Senhor. Devemos buscar um avivamento. Esse aqui foi um grande avivamento. Você consegue imaginar isso, um grande avivamento ocorrendo aqui? Imagina aquele camarada lá, aquele feiticeiro. Cadê o feiticeiro? Está lá na praça, queimando tudo que ele tinha. Não acredito, tá? Sabe aquela outra também? Está também fazendo o mesmo. E todo mundo está louvando, todo mundo está engrandecendo o nome do Senhor. E não precisa ninguém ficar forçando a barra, não. As pessoas estão se rendendo aos pés do Senhor. Por quê? Um avivamento. Deus vem no avivamento. Deus transforma vidas em um avivamento.
aquilo que as igrejas tentam fazer em 50 anos, para ter um grupo de 100 pessoas numa igreja, 200 pessoas numa igreja, em uma semana em um avivamento, é feito tudo isso e muito mais, quando o Espírito de Deus faz. Agora, para terminar, avivamento não é algo que eu domino, avivamento não é algo que eu tomo posse e marco e coloco uma faixa ali, dia do avivamento, semana do avivamento. Não, meu irmão. Avivamento é algo soberano da parte de Deus, ele vem na hora que ele quer. Eu não manipulo o Espírito Santo, eu não sou dono do Espírito Santo, eu não posso soprar o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é Deus. Ele vem na hora que quer, do jeito que quer, enche quem ele quer, renova quem ele quer, salva quem ele quer. Mas a gente tem que andar no caminho do batismo, no caminho da renovação, no caminho do avivamento, buscar, pedir. Se ele vier, glória a Deus. Se não vier, glória a Deus do mesmo jeito. Vamos continuar louvando o Senhor. Amém, igreja? Para terminar, 3 perguntas ou 3 questões que eu lanço para todos nós. Você é um cristão ou está na condição daqueles 12 antes de encontrarem Paulo? Você é um cristão mesmo? Ou está naquela condição? Segundo, o que tem impedido você de ser batizado nas águas? Procure resolver suas pendências, procure resolver a sua vida o quanto antes. Terceiro lugar, saia daqui hoje com uma convicção: eu vou buscar um enchimento do Espírito. Saia daqui, meu irmão, mas não saia assim com aquela, eu já tenho tudo, está tudo bem na minha vida, não. Tem que haver essa insatisfação no nosso coração, a insatisfação meio assim, pode melhorar, as coisas podem mudar, eu vou clamar, eu vou orar mais. Vamos fazer isso, eu quero desafiar vocês, e também me sinto desafiado a fazer isso. Vamos clamar pelo um avivamento, vamos clamar por pessoas buscarem o batismo nas águas. Vamos pedir a Deus, Deus, encha essa igreja de pessoas, mas principalmente encha essa igreja do teu Espírito.